Muito boa tarde a todos. Reforçamos algumas informações essenciais para o curso da oitiva desta quinta-feira. Solicitamos aos presentes que deixem seus celulares no modo silencioso a partir deste momento e que qualquer contato seja feito fora deste recinto. Devem ser evitadas saídas e entradas desta sala, a fim de minimizar a movimentação excessiva e garantir boa condução dos trabalhos por parte da comissão processante. Pedimos a atenção da imprensa que se faz presente no sentido de que os registros fotográficos e imagens para a televisão sejam realizados tendo como limite o fim da segunda fila de cadeiras e laterais. Salientamos que estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook institucional desta casa, via TV Câmara, que é a detentora da geração das imagens. Tais imagens serão disponibilizadas na sua íntegra após a finalização dos depoimentos no site da Câmara, www.camaracaxias.rs.gov.br. Lembramos que os integrantes da comissão processante não falarão ao final de cada oitiva, preservando, acima de tudo, qualquer julgamento neste momento. Desejamos a todos um ótimo trabalho. A partir de agora, a sessão será conduzida pelo presidente da comissão processante, vereador Alceu Tomé. Boa tarde a todos e a todas que estão presentes na sala de comissões, vereadora Geni Petef, e a todos que nos assistem pelas mídias sociais, através do Facebook dessa Câmara Municipal. A comissão processante constituída para apurar denúncias apresentadas contra o chefe do Executivo de Caxias do Sul. Dará sequência hoje, nessa sala das comissões, vereadora Geni Petef, na sede do Legislativo de Caxias do Sul, a fase de instrução com a oitiva do Dr. Fabiano de Moraes, Procurador da República. Compõe a mesa os vereadores que integram a comissão processante, este vereador, Alceu Tomé, presidente, a vereadora Paula Cristina Iores de Oliveira, relatora, e o vereador Elisandro Fiuza Gonçalves. Além da comissão, integra a mesa o assessor jurídico da Câmara, Dr. Fabrício Carelli, a diretora legislativa, Eliana Jane Tedesco, assessoria de processante, João Ues. Também agradecemos a presença do procurador-geral do município e a procuradora, do senhor prefeito, senhora doutora Cássia de Azevedo Cum, e do doutor Fabiano de Moraes, procurador da República. Antes de darmos início aos depoimentos, solicito à vereadora Paula Iores que faça a leitura do percurso do processo em análise. Pois não, presidente. Na data de 27 de setembro de 2019, Ricardo Fabres de Abreu protocolou junto à Câmara Municipal de Caxias do Sul denúncia e pedido de impeachment do prefeito municipal, senhor Daniel Antônio Guerra. Uma vez protocolado o documento, foi gerado o documento externo número 365 de 2019. Em síntese, foram exarados do referido documento os fundamentos fáticos e jurídicos, assim resumido, da alegada proibição de utilização dos espaços públicos pelos frades capuchinhos. Em 30 de nove de 2019, o denunciante aditou a denúncia contida, documento externo número 365 de 2019, o qual foi devidamente protocolado por esta Casa, gerando o documento externo número 366 de 2019. O mencionado aditamento relata, em síntese, do desprezo pelo Conselho Municipal de Saúde e das possíveis ilegalidades na licitação. A denúncia com aditamento foi incluída na pauta da primeira sessão, que se seguiu na forma do disposto no artigo 5º, inciso 2, do Decreto-Lei nº 201 de 67, para ser lida e submetida à consulta junto ao plenário da Câmara Municipal acerca do seu recebimento, entre parênteses,
358ª sessão ordinária da 17ª legislatura em 1º/10/2019. Na referida sessão, no âmbito da consulta ao plenário da Câmara Municipal de Vereadores, o vereador Alceu João Tomé solicitou o adiamento da votação por 5 dias, conforme disciplina o artigo 121 do regimento desta Casa Legislativa, o qual foi aprovado por maioria de votos. Na data de 2 de outubro, o denunciante protocolou um novo aditamento à denúncia, documento externo número 365 de 2019, de sua autoria, subscrito com data de 1º/10, de 2019, o qual fez gerar o documento externo número 373 de 2019. O mencionado documento pode ser assim resumido: ato discriminatório, a parada livre. A denúncia, com seus devidos aditamentos, foi incluída na pauta da sessão imediata, sendo lida e consultada a Câmara sob seu recebimento na 361ª sessão ordinária da 17ª legislatura, em 8 de outubro de 2019. A denúncia com os aditamentos foi aprovada e acolhida para fins de seu recebimento por maioria de votos, 14 votos favoráveis e 8 votos contrários. Em seguida, passou-se imediatamente ao sorteio da comissão processante. Foram sorteados o vereador Alceu João Tomé, do PTB, vereador Elisandro Fiuza Gonçalves, do PRB, e a vereadora Paula Cristina Iores de Oliveira, do PSDB. Os vereadores integrantes da comissão processante reuniram-se e deliberaram pela eleição da presidência e relatoria do processo objeto do documento externo 365 de 2019, com seus aditamentos, ficando a seguinte composição: presidente da comissão processante, vereador Alceu João Tomé; relatora da comissão processante, vereadora Paula Cristina Iores de Oliveira; e membro da comissão processante, vereador Elisandro Fiuza Gonçalves. Por deliberação da comissão processante, a notificação do prefeito senhor Daniel Antônio Guerra ocorreu em 14 de outubro de 2019, às 18 horas. O denunciado, na data de 21/10, ingressou com mandado de segurança número 5009515-21.2019.8.21.0010/RS, junto à 2ª Vara Civil Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Caxias do Sul. Em 23 de outubro do decorrente ano, a medida liminar requerida foi deferida pelo excelentíssimo juiz da 2ª Vara Civil Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Caxias do Sul. O presidente da Câmara Municipal de Caxias do Sul e o presidente da comissão processante foram intimados pela referida liminar na data de 24/10 de 2019. Na mesma data, os mesmos ajuizaram um recurso de agravo de instrumento número 5008875-97.2019.8.21.7000/RS, junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, 4ª Câmara Civil. Na data de 28/10 de 2019, a Justiça Estadual deferiu o agravo requerido em decisão. Quando, no agravo de instrumento supramencionado, a medida liminar foi suspensa, derivando o reconhecimento de restar válida e eficaz a notificação promovida pela comissão processante. Tudo retornou ao seu estado original. No dia 30 de outubro de 2019, a comissão processante emitiu ofício número 244 de 2019, no sentido de informar e intimar o denunciado, o senhor prefeito Daniel Antônio Guerra, dos atos do processo de cassação, também fazendo alusão à pública e notória decisão do TJRS,
disponibilizada para as partes nos autos eletrônicos do recurso de agravo, de instrumento referido e de conhecimento público e notório, através dos meios de comunicação, no sentido de que o desembargador Francesco Conte, da 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, concedeu tutela recursal antecipada no agravo de instrumento número 5008875-97.2019.8.21.7000, concedendo efeito suspensivo à decisão proferida no do mandado de segurança número 5009515-21.2019.8.21.0010, em tramitação perante a 2ª Vara Civil, especializada em Fazenda Pública da Comarca de Caxias do Sul. No dia 30 de outubro de 2019, o presidente da comissão processante, vereador Alceu João Tomé, protocolou o ofício número 254 de 2019, notificando o senhor prefeito Daniel Antônio Guerra e comunicando que a comissão processante apresentaria seu parecer pelo arquivamento ou pelo prosseguimento da denúncia, no dia 4 de novembro de 2019, ocasião em que passou a estar disponível para consulta. Na data de 4 de novembro de 2019, considerados os atos intimatórios em relação ao denunciado, e assim tendo operado a comissão a adoção de prosseguimentos indigitados, a garantia do direito de ampla defesa e contraditório, a relatoria desta comissão exarou o relatório pelo prosseguimento da denúncia, documento externo 365 de 2019 e seus aditamentos, através do ofício 256 de 2019. Por sua vez, a comissão processante acatou, por maioria de votos, o relatório apresentado pela relatora. Igualmente, por maioria de votos de seus membros, a comissão aprovou o parecer pelo prosseguimento da presente denúncia, parecer 482 de 2019. Em ato contínuo, a comissão processante emitiu ofício número 258 de 2019, informando a presidência desta Casa Legislativa sobre o relatório contido no ofício 256 de 2019, bem como o parecer 482 de 2019, o qual determinou o prosseguimento do processo de averiguação da denúncia ora em exame. O prefeito Daniel Antônio Guerra, na data de 5 de novembro de 2019, às 16h05, foi intimado sobre a decisão, por maioria dos membros da comissão processante, do prosseguimento da denúncia, documento externo 365 de 2019, e seus aditamentos, sendo acostada a cópia do relatório e do parecer exarados. Na oportunidade, o denunciado foi noticiado via ofício número 263 de 2019, em conformidade com o disposto no artigo 5º, inciso 3, do Decreto-Lei nº 201, de 67, acerca do início da instrução, com vistas a atos, diligências e audiências a serem realizadas, conforme determinação da presidência da comissão processante. Fazendo saber, ainda que, querendo, dispunha do prazo de 5 dias a contar do recebimento daquela notificação para manifestar-se, indicar as provas necessárias e arrolar testemunhas com os seus respectivos dados e endereços para a notificação. Em 11 de novembro de 2019, foi protocolado o documento do Poder Executivo 415 de 2019, contendo a defesa prévia do senhor Daniel Guerra, prefeito municipal de Caxias do Sul, ao processo, contendo pedido de impeachment, protocolado nessa casa, sob o número do documento externo 365 de 2019. Vou tomar uma aguinha. A comissão processante, através de seu presidente, na data de 14 de 11 de 2019, emitiu novos ofícios, sob os números 284 e 285 de 2019,
a fim de comunicar o denunciado ou sua procuradora na forma do inciso 4, artigo 5º do Decreto-Lei nº 201, de 1967, do protocolo, no dia 18 de novembro de 2019, do parecer previsto no artigo 5º, inciso 3 do Decreto-Lei nº 201, de 67, pelo arquivamento ou pelo prosseguimento da denúncia, ocasião em que passou a estar disponível para consulta. Na tarde de 14/11 de 2019, às 16h37, foi realizada a entrega da notificação, com comunicação contida nos ofícios sob os números 284 de 2019 e 285 de 2019, a senhora procuradora, doutora Cássia Andréa Azevedo Kuhn, que recebeu os mencionados ofícios, conforme disciplina o artigo 5º, inciso 4º, do Decreto-Lei nº 201, de 1967. A relatoria desta comissão, na data de 18/11 de 2019, exarou o relatório pelo prosseguimento da denúncia. Documento externo 365 de 2019 e seus aditamentos, através do ofício 289 de 2019. Por sua vez, a comissão processante acatou, por maioria de votos, o relatório apresentado pela relatora. Igualmente, por maioria de votos de seus membros, a comissão aprovou o parecer pelo prosseguimento da presente denúncia, parecer 505 de 2019. Em ato contínuo, a comissão processante emitiu o ofício número 293 de 2019, informando a presidência desta Casa Legislativa sobre o relatório contido no ofício 289 de 2019, bem como do parecer 505 de 2019, que determinou o prosseguimento do processo de averiguação da denúncia ora em exame. O senhor prefeito Daniel Antônio Guerra, na data de 19 de novembro de 2019, foi informado/intimado sobre a decisão, por maioria dos membros da comissão processante, do prosseguimento da denúncia, documento externo 365 de 2019 e seus aditamentos, sendo acostada cópia do relatório e do parecer exarados, bem como do começo da fase de instrução do processo. Lembramos ainda o disposto no artigo 5º do Decreto-Lei nº 201, de 1967. Inciso 4. O denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo, pessoalmente ou na pessoa de seu procurador, com a antecedência pelo menos de 24 horas, sendo-lhe permitido assistir às diligências e audiências, bem como formular perguntas e reperguntas às testemunhas e requerer o que for de interesse da defesa. Inciso 5º. Concluída a instrução, será aberta vista do processo ao denunciado, para razões escritas, no prazo de 5 dias, e após a comissão processante emitirá parecer final, pela procedência ou pela improcedência da acusação, e solicitará ao presidente a convocação de sessão para julgamento. Na sessão de julgamento, o processo será lido integralmente e, a seguir, os vereadores que o desejarem poderão manifestar-se verbalmente, pelo tempo máximo de 15 minutos cada um. E, ao final, o denunciado ou seu procurador terá o prazo máximo de 2 horas para produzir sua defesa oral. Inciso 6. Concluída a defesa, proceder-se-á tantas votações nominais quantas forem as infrações articuladas na denúncia. Considerar-se-á afastado definitivamente do cargo o denunciado que for declarado pelo voto de 2/3, pelo menos, dos membros da Câmara, em curso de qualquer das infrações especificadas na denúncia. Concluído o julgamento, o presidente da Câmara proclamará imediatamente o resultado e fará lavrar ata que consigne a votação nominal sobre cada infração. E, se houver condenação, expedirá o competente decreto legislativo de cassação do mandato de prefeito. Se o resultado da votação for absolutório, o presidente determinará o arquivamento do processo.
Em qualquer dos casos, o presidente da Câmara comunicará à Justiça Eleitoral o resultado. Era este o relato. Presidente. Agradecendo à vereadora Paula Iores pelo relato, passaremos de imediato o depoimento do senhor Fabiano de Moraes, procurador da República. Vossa Senhoria fica à disposição, nesse momento, da doutora procuradora Cássia Andréa de Azevedo Kuhn, procuradora-geral do município, a procuradora do senhor prefeito municipal. Passaremos de imediato as palavras da senhora procuradora. Procurador do prefeito municipal formula perguntas, então, ao Fabiano de Moraes. Boa tarde. Cumprimento o presidente da mesa, cumprimentando ele e os demais componentes. Cumprimento a todos os presentes aqui e aqueles que estão nos assistindo via Facebook. Boa tarde, doutor Fabiano. Boa tarde. Agradeço a sua disponibilidade em estar aqui hoje. E vou passar a fazer os questionamentos. Acho que está desligado. Doutor Fabiano, as denúncias que compõem o processo de cassação do prefeito municipal, elas têm 3 itens, basicamente. Vou começar a questionar sobre os primeiros itens, que é a realização da parada livre e a bênção dos freis capuchinhos na Praça Dante Alighieri. O meu primeiro questionamento é sobre o indeferimento do município em razão da realização do evento Parada Livre na Praça Dante Alighieri e a oportunização de um outro espaço, seja ele no Centro de Cultura Ordovás. De que forma o senhor teve conhecimento desta negativa, enfim, deste indeferimento do município para a realização da Parada Livre na Praça Dante Alighieri? Na verdade, existia um inquérito civil no Ministério Público desde o ano passado, relativo ao decreto que regulamentava as questões. Tá. Deixa melhor. Havia um inquérito civil no Ministério Público Federal desde o ano passado, que era relativo a uma reclamação referente ao Conselho Municipal de Cultura e também os organizadores da Parada Livre, relativa a algumas restrições em eventos realizados pelo município. Foi realizado algumas reuniões em relação a esse decreto e, posteriormente, chegou ao conhecimento que houve a negativa da Parada Livre desse ano também, em relação ao local. Na verdade, tinha sido pedido para fazer a realização da Parada Livre na Praça Dante Alighieri, na verdade, não na praça, mas na Rua Marquês do Herval, ao lado da praça, e que seria num domingo, 17 de novembro, se não me engano, e que houve um indeferimento do município. Na verdade, não havia um indeferimento de por que não havia a resposta que foi pedido, a cópia do inquérito, do procedimento administrativo do município, e as razões era que não havia uma razão específica na resposta do município, acho que era a Secretaria de Urbanismo, se não me engano, que respondeu, em relação a por que não na rua que foi solicitado, e indicando como possível local o Centro de Cultura Ordovás. Ainda sobre o indeferimento do evento Bênção dos Freis Capuchinhos, também na Praça Dante Alighieri. Este evento, que também obteve o indeferimento do município para a sua realização na praça, o senhor teve conhecimento deste assunto e de que forma chegou ao seu conhecimento a questão do indeferimento da realização da Bênção dos Freis? Em relação a esse evento da Bênção dos Freis, eu tive conhecimento pelo jornal. Posteriormente, houve uma representação também em relação a isso no Ministério Público, mas como teria que ver se havia interesse realmente dos freis em continuar fazendo o evento lá. Foi notificado aos organizadores do evento da Bênção, e eles disseram que não tinham mais interesse realmente na praça, então foi arquivado esse procedimento. Mas o conhecimento primeiro que eu tive foi pela imprensa. Então, houve uma representação no Ministério Público em relação a esse caso? Houve também. Partiu de quem essa representação? Não vou lembrar. Não lembra? Não vou lembrar. Mas não houve o interesse. Mas não foi da organização. Foi não foi da organização. Alguém...
não lembro exatamente quem. E não houve interesse por parte dos freios. E daí, como foi oficiado aos freios, para saber se havia interesse ainda de fazer na Praça Dante Alighieri, e foi manifestado que não havia interesse, foi arquivado. Em relação à impossibilidade, né, o indeferimento da realização de ambos os eventos na Praça Dante, o senhor considera que foi um ato de discriminação com os dois eventos ou foi um ato de equidade, dando o mesmo tratamento para eventos com caráteres tão diversos? Não sei se dá para dizer, seria uma opinião pessoal em relação a isso. Eu posso falar sobre o que eu vi em relação aos procedimentos, né? Existe um problema de uma divergência de entendimento em que o Ministério Público tem e o município tem em relação ao decreto de eventos. O decreto de eventos restringe o direito à liberdade de reunião. Na verdade, o direito de reunião tem que ser sempre interpretado mais amplo do que um evento com fins econômicos ou fins lucrativos. Então, sempre é se privilegiar a realização de eventos no sentido de que manifestação popular, de direito de reunião, tudo que, na verdade, só existe uma obrigação de quem está organizando o evento de informar o município o local que vai fazer, para evitar que tenha outro evento no mesmo local e o município adote as medidas necessárias nesses casos. Mas dizer que foi um ato de discriminação não poderia afirmar, porque eu estaria fazendo um julgamento em relação a isso. Eu analiso exatamente o que foi apresentado para a justificativa. Eu achei que as justificativas não eram viáveis, até porque as justificativas eram diferentes. A primeira foi que não poderia ser feito no local e indicava um outro local, sem dizer por que não podia ser feito naquele local. E a segunda justificativa, que eu acho que foi da sua substituta, procuradora do município também, foi que não poderia ser na praça porque tinha a Feira do Livro e as questões do Natal, que também não era em novembro o evento, então essas justificativas elas não eram realmente justificáveis, também não havia elementos suficientes para considerar aquelas justificativas como válidas para a questão do evento, e também chamava a atenção de indicar um local. Na verdade, deveria dizer para o próprio organizador do evento pensar num outro local, se eventualmente aquele local já tivesse um outro evento ou realmente houvesse uma inviabilidade de realização no local. Mesmo a questão das reuniões, de só informar o município para que se evite que tenha um outro evento no mesmo local, como o senhor acabou de falar. Como fica a questão de segurança nesses casos? Porque uma reunião, simplesmente, ela pressupõe ali o que nós temos na Constituição Federal, que seria a reunião de pessoas, seja de forma religiosa ou de forma política, não teria. Mas, neste caso, nós tínhamos montagem de estruturas, de palco. Como ficariam essas questões de segurança e para um evento que caracterizaria aí um público de mais de 15 mil pessoas? Não acho que ficaria um pouco inviável não ter os critérios que prevêem no decreto, considerando que teria montagem de estruturas, de camarim, de várias situações que poderiam ocasionar uma insegurança para o público participante? Aquela justificativa que foi apresentada, ela não falava do decreto. Na verdade, a justificativa em relação à negativa do evento, ela não tinha essa justificativa em relação ao palco. E, claro, questão de palco, tudo, existe critérios de segurança que têm que ser obedecidos. Mas o fato de ter um palco, ter carro de som ou ter algum outro tipo de equipamento não descaracteriza o evento como um evento de liberdade de reunião e liberdade de manifestação. Essa que seria a principal questão. E o indeferimento não foi porque o palco precisaria de preencher os requisitos. Não houve uma análise em relação à segurança, e sim apenas houve uma negativa específica em relação a que o local não poderia e teria sido indicado um novo local. Então, embora sejam justificáveis as questões do previsto no decreto, não foi esse o argumento utilizado, pelo menos na resposta oficial do município em relação ao pedido, não foi esse o argumento que foi utilizado na negativa. E o senhor tem conhecimento da existência do alvará de prevenção, plano de prevenção contra incêndio, para este evento, se existia ou não existia? O senhor não era organizador do evento, né? Não tinha participação com a organização do evento nenhum. Não participei do evento, apenas recebia a representação. O senhor tem conhecimento de que a organização do evento tivesse esse alvará para a realização do evento?
Em relação aos requisitos necessários em relação ao Corpo de Bombeiro, coisa, não era critério que dependeria do Ministério Público Federal analisar. Isso era uma questão dos organizadores conseguindo os órgãos próprios, a questão de para estrutura ou outro tipo de questão. A questão que chegou para o Ministério Público era a questão de possibilidade de manifestação, de liberdade de pensamento naquele local específico. Questão de estruturas não caberia nós analisar. O evento se realizou por meios judiciais, né? Ele foi realizado. Os organizadores da Parada Livre buscaram, através do judiciário, a garantia de realização do evento, onde obtiveram êxito, garantindo dessa forma que, além de ceder o espaço, o município ainda oferecesse as condições, o que foi atendido. Diante dessa informação, o senhor entende que o remédio legal para a garantia do direito, realização do evento Parada Livre, foi corretamente utilizado ou ainda caberia mais alguma reparação por alguma outra via, que seja essa que aqui se busca, o impeachment de prefeito municipal? A via legal para se buscar a garantia desse direito era a ação civil pública e foi atendida? Na verdade, a ação foi proposta conjuntamente pelo Ministério Público Federal e Estadual, né, para a obtenção dessa... Por a gente discordar dos argumentos utilizados pelo município para a propositura, para a negativa em relação ao evento. Mas a decisão judicial, na verdade, foi pedido exatamente que o município tinha oferecido também em relação a se o evento fosse no outro local. Na verdade, foi a questão de segurança, a questão de coleta de lixo, e não lembro mais alguns outros elementos relativos a essa questão, e foi realizado. Em relação ao Ministério Público Federal, seria essa questão, se existe outras questões que os organizadores entenderem que foi cerceado algum direito deles, caberia um pedido deles propriamente dito. Mas a realização do evento, buscado através do judiciário, garantiu o direito da reunião propriamente dita, que desde o início se buscava. Sim, o direito à reunião foi garantido, né, pela manifestação do judiciário, né, mas foi necessária a intervenção do judiciário, né, então seria esse ponto. Mas, de qualquer forma, não houve um prejuízo maior em relação especificamente ao evento em si, porque foi realizado, foi. O senhor considera que a impossibilidade da realização dos eventos aqui citados, sejam a Parada Livre ou a Bênção dos Freis Capuchinhos na Praça Dante, com o oferecimento de um outro local para sua realização, seriam atos de improbidade administrativa do gestor? Ato do gestor... Exatamente qual gestor? Do prefeito municipal? Na verdade, nos processos não tinham, pelo menos nos Capuchinhos eu não cheguei a analisar, mas no processo da Parada Livre o ato foi acho que foi da Secretaria de Urbanismo ou de alguém. Não posso dizer que foi... não tem nenhum elemento no procedimento que foi ato do prefeito especificamente. Assim, foi o ato se não me engano, foi a Secretaria de Urbanismo, primeiramente, que mandou a primeira que fez a negativa em relação ao evento, e depois, quando houve a recomendação, o Ministério Público, antes da ação, fez uma recomendação para que fosse liberada a Parada Livre, e novamente o município negou, mas, se eu não me engano, foi da vice-procuradora-geral do município que prestou as informações em relação à negativa dessa recomendação. Do prefeito não tem nenhum ato no procedimento não específico em relação a isso. Né? Então, não posso dizer que tenha ato do prefeito especificamente. Os atos que existem no procedimento, que estão no processo, que foram juntados ao processo, é da Secretaria de Urbanismo e depois da Procuradoria do município. Obrigada. Em relação ao decreto que regulamenta os eventos temporários no município de Caxias do Sul, o município editou o decreto 19.736, no ano de 2018, e ele regulamentava a realização dos eventos temporários. Posterior a isso, capitaneado pelo senhor, houve uma reunião pública com diversas entidades, onde foi sugerido ao município a reedição do mesmo, da forma que ficasse mais claro o seu entendimento e que contemplasse sugestões dos presentes. Foi formulado um cronograma de trabalho, foi finalizado com o encaminhamento de nova minuta ao Ministério Público Federal, né, sem nenhum retorno de possíveis óbices à sua publicação. Então, foi publicado o decreto 20.381 de 2019. O senhor poderia nos falar um pouco dessa construção conjunta do Ministério Público Federal e do município? Eu diria que houve uma construção conjunta do Ministério Público Federal. Na verdade, houve essa reunião pública
participou o município, participou vários órgãos do município, participou a comunidade, participou o Conselho de Cultura, organizadores de eventos e todas as questões. E foi apontado alguns problemas do decreto anterior relativamente à aplicação em eventos. E nessa reunião foi combinado que o município apresentaria um cronograma em relação à questão de alteração ou de uma melhor forma de esclarecer alguns pontos do decreto. O cronograma foi apresentado pela Procuradoria, acho que se não me engano foi tu mesmo, Cássio, que assinou, não tem mais uma crítica, foi teu. E o cronograma, acho que, se não me engano, previa uma consulta ao Conselho Municipal de Cultura em relação aos aspectos, depois o município analisaria os pontos que foram indicados pelo Conselho de Cultura e por demais integrantes, e depois ele encaminharia para o Ministério Público e logo depois poderia publicar o decreto. Esse é o cronograma apresentado unilateralmente pelo município, né? A gente não houve uma discussão do cronograma, mas esse, se eu não me engano, foi o cronograma apresentado. Pode ter uma outra detalhezinha assim que eu não lembro, mas basicamente era esse o cronograma. Não cabe ao Ministério Público dizer o que está errado, o que está em relação, porque o Ministério Público não é um órgão consultivo do município em relação ao projeto do decreto. O prefeito tem toda a liberdade, tem seu assessoria jurídica para decidir em relação ao decreto. O novo decreto, na verdade, tem alguns problemas iguais ao antigo, né, que é em relação à amplitude dele e essa questão que a gente tem posicionamentos divergentes em relação ao que é liberdade de manifestação e opinião e direito de reunião, e o que é evento realmente que tem que ter um controle maior do município em relação aos requisitos que tem que ser cumprido. Uma coisa é direito de reunião, que está previsto constitucionalmente, liberdade, e esse tem que ser interpretado da forma mais ampla possível, e outra coisa é evento que visa um fim lucrativo, um show que precisa fechar uma rua, alguma coisa. Então a gente tinha essa divergência, eu acho que permaneceu, mas é mais uma questão de interpretação do decreto também em relação a isso, né? Porque ele, da forma que ele pode ser interpretado de uma forma equivocada, pelo menos ao meu entender, do Ministério Público. Mas não houve nenhum encaminhamento do Ministério Público para o município discordando dos termos do decreto que foi encaminhado para minuta final. Na verdade, quando eu recebi, eu acho que eu até estava de férias, acho que foi final de agosto, começo de agosto, final de julho, assim, né? Mas, na verdade, não tinha uma obrigação do Ministério Público, o Ministério Público não é órgão consultivo do município, nem cabe a ele decidir como é que vai ser o decreto publicado. Ele analisa se está depois, posteriormente, se está de acordo ou não a legalidade, né? Mas não caberia a mim intervir nessa decisão do município, né? Em que pese esses posicionamentos divergentes em alguns pontos entre o Ministério Público e o município, não é considerado um decreto inconstitucional. Isso não poderia dizer isso, porque, como o entendimento é divergente, alguns aspectos eu considerei incondicional, né? Mas é um posicionamento divergente em relação a isso. Tanto é que, dependendo das questões específicas, se ele for aplicado para alguma questão que é relativamente a direito que ofende a liberdade de reunião, poderia ser constitucional na aplicação a esses fatos, né? Então depende da forma que for interpretado e do tipo de evento que for exigido todos os requisitos. Mas os dois casos, pelo menos num dos casos que foi citado ali, a questão do decreto ela não foi objeto da discussão em si. Não houve uma discussão sobre a aplicação ou não do decreto, porque não foi esse o argumento utilizado no município ao indeferir o pedido da parada livre, né? Então, o decreto, em relação à parada livre, ele não teve nenhum, considerando, inclusive, que a justificativa era outra e que o direito foi garantido posteriormente, o decreto não influenciou em nada a realização do evento parada livre. Porque na verdade os motivos do deferimento não era o decreto, não houve nenhuma, não foi porque os organizadores da parada livre não estão obedecendo aos critérios do decreto. Foi apenas um outro tipo de resposta ao município, porque não fundamentou a negativa no decreto, pelo menos naquele ato, não houve fundamentação nesse novo decreto. Outro item da denúncia é o fechamento do PA 24 horas. Neste item da denúncia, que fala sobre um possível desprezo pelo Conselho Municipal de Saúde,
É sabido que existe um termo de ajustamento de conduta que possibilitou o fechamento do PA 24 horas e que vem sendo fiscalizado criteriosamente pelos Ministérios Públicos Federal e Estadual. Em algum momento foi constatado pelo senhor, pelo Ministério Público Federal, esse desprezo pelo Conselho Municipal de Saúde durante o fechamento do PA 24 horas? Entraria num aspecto subjetivo, né? Desprezo é uma palavra que não teria como dizer se há eu desprezo utilizei a palavra não, da denúncia. Não sei se eu poderia manifestar sobre esse termo, assim, seria também questão de dizer desprezo ou não, seria uma opinião pessoal. Eu posso falar sobre os fatos. Os fatos é que o município apresentou que realmente houve uma concordância, digamos assim, do Conselho em relação à transformação da antiga UPA em... Aliás, do antigo postão em UPA. Na verdade, isso já fazia algum tempo, na verdade, não teria sido recente. Não havia, na verdade, critérios de como seria essa transformação do antigo postão 24 horas, né, e como seria transformado em uma unidade de pronto atendimento. O TAC foi realizado basicamente não para porque essa é uma decisão do município. Se ele vai transformar em UPA, de que forma que vai fazer isso, não é uma decisão que cabe ao Ministério Público decidir qual é o destino que ele vai dar em relação a isso. Mas uma vez decidido que seria realizada a transformação em UPA, o TAC foi para verificar alguns critérios para que isso fosse possível. Na verdade, a gente tinha muita preocupação em relação ao conhecimento da população sobre essa transformação, de não ser fechado imediatamente e deixar a população desatendida. Toda a construção do TAC foi no sentido de que o município decidiu fechar o postão para transformar numa unidade de pronto atendimento, tudo bem, mas a população não pode ficar desatendida em seu direito à saúde. Então, todos os critérios, principalmente, primeiro, é importante uma transparência nisso, de a população já ficar sabendo de antemão que o município ia fechar o postão, e para evitar que pessoas chegassem lá para ser atendidas e encontrassem o postão fechado e não saber para onde ir. Então, houve uma preocupação toda na construção do TAC para não deixar a população desatendida no período que tivesse um serviço a menos. Né? Na verdade, com o postão fechado, haveria uma diminuição, teria que haver um incremento de atendimento nas unidades básicas de saúde, um incremento de atendimento na outra UPA que estava funcionando. Então, a preocupação do TAC foi toda nesse sentido de estabelecer com o município algumas garantias que a população não ficasse desatendida no período em que houvesse o fechamento do postão. E o município vem cumprindo, desde então, estas cláusulas do TAC? Sim. Normalmente a gente faz algumas reuniões periódicas, até para fazer alguns ajustes, como é um TAC, tem vários requisitos, vários itens, e algumas questões tiveram que ser revistas, até algumas questões de prazo, né, quando a gente entende que obra pública é algo que a gente, às vezes, foge um pouquinho do padrão e pode ocorrer determinados atrasos, mas, em sua maior parte, foi cumprido no prazo, e algumas das questões foram objeto de agitamento para ajustar realmente as questões que estavam pendentes. Foi uma preocupação, quando foi firmado o TAC, a relocação dos servidores que trabalhavam no PA 24 horas? Isso fazia parte do ajustamento? Ou o Ministério Público não... Na verdade, acompanhou isso? Foi acompanhado pelo TAC essa questão também, né, mas não era algo que não era objeto do TAC. O objeto do TAC era efetivamente a transformação do postão numa... Claro que houve uma preocupação no TAC em que não houvesse também um descaso em relação aos servidores, né? Existiu essa preocupação em relação aos próprios servidores, não só a população em relação à informação, né, mas também aos próprios servidores. Não era não poderia ocorrer de simplesmente amanhã vocês não vêm trabalhar aqui, vocês vão estar trabalhando em outro local. Então, houve uma preocupação em relação a isso, em um item do TAC, se não me engano, 1 ou 2 itens do TAC, mas o objeto específico não era esse, né, porque, na verdade, são servidores municipais e o município que teria a liberdade de dizer onde eles iriam trabalhar ou
não enquanto o postão estivesse fechado. Isso não era atribuição do Ministério Público indicar qual era o destino dos servidores. Sim, e como então o senhor afirma que houve o acompanhamento pelo Ministério Público, foi notado em algum momento algum descaso com os servidores nessas realocações em novas UBSs ou em outros pontos de atendimento? O TAC foi cumprido em relação a esses pontos, né? A gente não teve um acompanhamento a cada servidor específico. Em princípio, a gente não teria nem condições de fazer esse acompanhamento. Mas, relativamente ao item do TAC, foi cumprido pelo município. É de conhecimento que o município, através da Secretaria Municipal de Saúde, presta contas sobre esse TAC. Se não me engano, quinzenalmente seria isso, ou mensalmente? Não me lembro com se relatórios. Mensalmente, se eu não me engano. Não tenho certeza se é quinzenalmente. Acho que era quinzenalmente, depois a gente trocou para mensalmente, mas há uma prestação de contas e o acompanhamento do Ministério Público. E essa prestação de contas vem sendo satisfatória em relação ao que o município vem fazendo, né? Sim, teve alguns pontos que realmente a gente teve que fazer uma revisão do TAC, assim, e a gente até sabe que existe alguns problemas que decorrem, às vezes, não da própria vontade do município, mas de fatores outros que ocorrem em qualquer tipo de obra, especialmente pública, mas não há nenhum descumprimento flagrante de algum item do TAC. A UPA ela abrirá na forma de gestão compartilhada, como assim já funciona a UPA Zona Norte, né? Houve uma denúncia no Tribunal de Contas do Estado quanto possíveis ilegalidades no chamamento público desta gestão compartilhada, não sendo acatado por aquele órgão de fiscalização, porque não vislumbrou elementos suficientes. O senhor entende que o órgão fiscalizatório, o TCE, ao não acatar a medida acautelatória e seguir fiscalizando o processo com análise das contas do gestor e do município, cumpriu as medidas cabíveis para aquele ato? Seria esta a medida cabível para a fiscalização de uma possível irregularidade na realização da licitação? Na verdade, eu não conheço o processo do TCE e eu acho que não poderia me manifestar em relação a isso, se foi correto ou não foi correto, né? Mas foi uma decisão do TCE que deve ter analisado a documentação recebida, né? Então, mas não caberia a mim dizer se estava correta ou não correta essa decisão. Essa documentação foi levada a seu conhecimento no Ministério Público? Em relação a qual documentação especificamente? A posterior pedido ou de anterior? Medida cautelatória para a realização do chamamento público para gestão compartilhada. A medida cautelatória ela foi um momento anterior a fazer a coisa? Foi agora quando abriu o chamamento público. Acho que foi encaminhada a cópia para o Ministério Público para conhecimento. Para conhecimento. Recentemente houve um aditamento ao TAC, onde ficou ajustado que a conclusão das obras de reforma, instalação de equipamentos imobiliários, a contratação da empresa para gestão compartilhada, deveriam se dar em prazo hábil para que o início dos atendimentos de forma concreta da UPA Central, 24 horas, ocorresse até 31/12/2019. Desta forma, nós podemos dizer que as cláusulas do TAC foram cumpridas, faltando somente a cláusula precípua, que seria a abertura da UPA? Eu acho que sim, se não me engano, tem alguma outra cláusula, alguma cláusula menor, assim, de algum detalhe em relação a específico, a algum ponto que não tão relevante, porque eram muitas cláusulas, eram várias cláusulas, então, mas as relativas ao fechamento do postão, em relação às questões de reforços das UBS e outras questões, todas foram cumpridas, e aqui a maior, que estava pendente ainda, era a questão da abertura como UPA, né? E, na verdade, o TAC e também a questão de que forma que o município vai fazer a gestão não é algo que caberia ao Ministério Público dizer se faria gestão compartilhada ou colocaria servidores ou outra forma de gestão. O TAC não previa isso, né? Isso aí era uma questão do município, uma questão de escolha do gestor, mas em relação ao cumprimento em si do TAC, se não me engano, se tem alguma outra cláusula, alguma coisa muito específica de menor. Eu acho que, se não me engano, é a questão que foi ampliado o prazo, a questão do agendamento eletrônico, se não me engano, da TAC, que ficou previsto ainda para o ano que vem, ainda por questões de logística e questões de licitação do município, que também foi ampliado o prazo. E eu acho que foram esses únicos dois pontos, que foi a questão da abertura, que foi dado esse prazo até o final de dezembro, agora, final desse ano, e a questão do agendamento eletrônico. Os demais itens seriam cumpridos. O fechamento do PA 24 horas para a reforma
autorizado por meio de TAC, remoção de servidores para exercerem suas funções em UBSs e outras unidades de saúde, caracterizam infrações político-administrativas? O fechamento é um ato do município, né? E não foi autorizado pelo TAC. Né? O TAC, na verdade, ele ajustou algumas condições para que o município pudesse realizar essa obra no postão sem causar nenhum tipo de transtorno à população. Então, em relação ao fechamento em si, o atendimento da população, que foi observado que não houve nenhum prejuízo maior, assim, exceto aqueles prejuízos normais. A gente sabe que a saúde pública, em qualquer lugar do Brasil, tem vários problemas, mas não foi apurado nada mais grave especificamente em relação a essa questão do fechamento do postão. Tá certo. Muito obrigada, doutor Fabiano. Considerando que a defesa não tem mais nenhum questionamento neste momento para fazer para o doutor Fabiano, fica à disposição da comissão. Passaremos, nesse momento, aos questionamentos dos vereadores que integram a comissão processante, no qual eu abro mão e passo a palavra, se eventualmente o vereador Fiuza quiser fazer algum questionamento. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos os presentes. Primeiramente, agradecer a Vossa Excelência, Procurador da República, Dr. Fabiano, pela sua presença aqui nas oitivas. E duas perguntas. Em relação ao TAC, o termo de ajustamento de conduta, na sua visão, na sua ótica, seria na preocupação do planejamento que teria o projeto do Executivo para não deixar desassistido os serviços de urgência e emergência? Eu não entendi muito bem qual que é o questionamento. Em relação ao TAC, sim, que foi firmado entre o Executivo e o Ministério Público, na sua visão, seria na preocupação de um planejamento do projeto do Executivo para que não viesse ficar desassistido os serviços de urgência e emergência? Era uma preocupação tanto do Ministério Público quanto do Executivo que assinou o TAC. Né? Então, a gente fez alguns ajustes em relação ao termo de ajustamento, era exatamente para isso. Era uma preocupação do Ministério Público Federal e Estadual e também do município. Senão não teria aderido ao TAC, ninguém não seria obrigado a aderir ao TAC. Certo. E por parte do Ministério Público Federal, houve algum apontamento, alguma sugestão desse termo de ajustamento de conduta para o melhor cumprimento do mesmo? Uma contribuição, algo nesse sentido? Assim, o termo de ajustamento ele foi analisado entre os três órgãos, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual e o município. Foi formulado conjuntamente, houve sugestões do município e houve algumas questões que foram sugestões do Ministério Público, que realmente foi o termo de ajustamento de condutas. Então, os três órgãos participaram da assinatura do TAC, discutiu alguns aspectos. Né? A gente passou acho que uns 2 dias praticamente discutindo vários itens do TAC, pensando no bem maior, que é a saúde da população. Então, o senhor confirma que houve, tanto da parte do Ministério Público Federal, como também do Ministério Público Estadual, apontamentos, sugestões para um melhor ajustamento nesse TAC, para um cumprimento, para que a sociedade, enfim, a saúde de Caxias do Sul não sofresse danos? O TAC era justamente para, enquanto o postão estivesse fechado, ou se for, que seria transformado em UPA, não houvesse um prejuízo no atendimento de urgência e emergência da população. Né? Como o atendimento principal da população de urgência e emergência na época era o postão, né? Então a gente tinha uma grande preocupação de que com o fechamento dele, de que forma essa população seria informada e como seria prestado esse atendimento. Então toda a construção do TAC foi pensando nisso, na população do município, de não ter maiores intercorrências nesse período que ficasse fechado a unidade central, né? que era mais conhecida e mais utilizada pela população nos casos de urgência e emergência. Ok, doutor Fabiano, muito obrigado pela gentileza. Estou contemplado. Era isso, senhor presidente. Passamos então à vereadora Paula Iori, se assim quiser fazer algum questionamento ao doutor. Boa tarde, doutor Fabiano. Boa tarde, doutora Cássia. Eu organizei as perguntas por partes também.
Primeiro, então, falando um pouquinho sobre o decreto. Doutor Fabiano, o senhor tem conhecimento da revogação do decreto municipal 19.736 de 2018 e a edição de novo decreto municipal número 20.381 de 2019? Sim. Tem conhecimento. Pelos números não vou saber, mas acredito que a gente está falando da mesma coisa. Fala da matéria, dos eventos temporários. Eu sou péssimo para decorar número de lei até hoje, então, mas eu acredito que a gente está falando da mesma coisa. Eu agora já decorei. A Vossa Senhoria teve participação na edição de algum desses decretos? Não, participação nenhuma. O decreto é editado pelo prefeito, né? Não tem... Certo. Vossa Senhoria promoveu alguma reunião com a OAB, Câmara de Vereadores, Conselho da Cultura, Secretaria do Município, para a elaboração de uma nova minuta para a edição do novo decreto? Não para elaboração, mas para fazer. Essa reunião foi destinada a apontar alguns problemas que haviam no decreto, porque havia várias reclamações em relação ao decreto e sua aplicação, mas não há quem elabora o decreto em si é o município, né? Ele pode, deve consultar a população em relação a qualquer questão. É sempre importante ouvir a população, mas quem elabora é o município. Ok. A Câmara de Vereadores, através da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, ou sua presidente, a vereadora Denise Pessoa, participou dessas reuniões, de alguma ou de outra que a Vossa Senhoria esteve presente? Participou da reunião, essa reunião pública que teve, que foi comentada até pela procuradora do município, que foi essa reunião maior, onde que foi convidado várias pessoas, né, tinha várias secretarias do município, 3 ou 4 secretarias do município, a procuradoria estava presente, foi o conselho, tinha várias, era uma reunião aberta à participação de todos, né. Certo. A Vossa Senhoria participou de alguma reunião ou audiência pública para montagem ou mudança desses decretos? Como montagem ou mudança, em que sentido? De um para o outro. E alterações. A reunião foi nesse sentido, de apontamentos, e o cronograma seria apresentado para o município. Assim, em relação a como ele faria a alteração, o município apresentaria um cronograma e ele apresentou esse cronograma no Ministério Público, mas a participação foi nessa reunião pública que surgiu essa ideia do município fazer um cronograma para rever o decreto com a participação do Conselho, ouvir todos os órgãos interessados, né, as pessoas interessadas. Certo. Nessa reunião que o senhor participou, o Corpo de Bombeiros estava presente para montar o decreto? Não para montar o decreto, mas ele estava presente. Se eu não me engano, eu tenho lembrança deles falarem até citar sobre a questão dos alvarás de proteção. Foi tratado assuntos pontuais do decreto, os espaços que seriam disciplinados para uso de PPCI, nesse aspecto? Em relação aos espaços, não entendi, vereadora, desculpa. Se com a participação dos bombeiros foram conversado a respeito dos espaços que seriam disciplinados, né, no uso de eventos, se necessitaria de APPCI? Se não me engano, na época, os bombeiros falaram que eles mesmos tinham uma disciplina própria do Estado já, então essas questões seriam consultados os bombeiros que eles indicariam o que precisaria. Se eu não me engano, isso faz mais de um ano essa reunião, mas eu tenho a impressão que houve essa manifestação deles, dizendo que a questão de PPCI é uma regulação que já existe do próprio Estado em relação a essas questões, então que seria consultado eles de que forma seria feito isso. Então, o encaminhamento é que não faria parte do decreto, seria uma legislação própria, é isso? O encaminhamento é que já, na verdade, não sei se foi um encaminhamento, é que já existia uma regulação dos critérios do PPCI pelo próprio Estado, então dependeria, cabe a eles, bombeiros, não fazer a análise se está correto ou não o PPCI. Né? Ok. O prefeito participou dessa reunião? Não participou. Vossa Senhoria foi procurada por algum dos integrantes da administração, secretários, prefeito, para prestar esclarecimentos na edição do primeiro decreto e também da edição desse novo decreto? Do primeiro decreto, não. Do segundo decreto foi exatamente essa questão do cronograma, que foi encaminhado uma cópia para o Ministério Público. Foi solicitado pela Prefeitura Municipal, a Vossa Senhoria ou ao Ministério Público Federal para que se manifestasse via parecer ou orientação sobre a revogação do decreto 19, do primeiro decreto, e a edição do novo?
Não nesses termos, e não caberia ao Ministério Público fazer parecer em... Não dá consultoria. O Ministério Público não é Não dá órgão. consultoria. Constitucionalmente, existe a informação que o Ministério Público não pode ser, não é órgão de consultoria, né? Então não caberia ao Ministério Público dar parecer em relação ao decreto. Você poderia Só fiscalizatório. poderia fiscalizar e poderia apontar, mas não no sentido de dar parecer, né? Normalmente, quando a gente discute até questões, a gente sempre busca da comunidade fazer as reuniões públicas exatamente por isso, né? Que é para que as pessoas interessadas elas apontem o que elas entendem que deveria ser alterado, o que poderia ser melhorado, porque não cabe ao Ministério Público dizer exatamente como é, mas sim apontar algumas coisas e as reuniões públicas são importantes exatamente para isso, para a comunidade, os maiores interessados em relação que são atingidos pelos decretos. Houve algo semelhante também em relação a questões migratórias, mas exatamente é para dar trazer a população interessada a indicar o que está vendo de problemas, porque nessa reunião também foi verificado que algumas coisas, às vezes o decreto ele tinha algumas questões, mas mesmo o município às vezes aplicava o decreto, às vezes não, então havia alguns problemas assim relativos a essa questão. Vossa Senhoria sabe me informar se o prefeito aguardou a sua análise ou a do Ministério Público para a edição do novo decreto, ou se editou anteriormente? Acredito que não, mas nem precisaria aguardar, né? Então não havia obrigação em relação a isso, né? Não havia nenhum, tanto eu não poderia dar parecer, não seria órgão consultivo, e nem ele precisaria aguardar a manifestação do Ministério Público para editar o decreto. Né? Entendi. Para o senhor, como procurador da República, os decretos, né? Este decreto, o que está em vigor, então, no caso 20.381, eles estão dentro dos limites da lei e cria oportunidades iguais a todos? Eu acho que em alguns pontos o decreto ele limita o direito de liberdade de reunião, que foi o objeto da ação, né? Foi exatamente essa argumentação também que foi utilizada na recomendação e na ação. Quais seriam os problemas desse decreto? Ele é aplicado para manifestações de direito de reunião e liberdade de expressão. Ao aplicar uma liberdade de expressão, um dia de reunião, eventos que não teriam um caráter comercial ou outro caráter, ele acabaria infringindo, de certa forma, mas não seria o decreto em si, mas seria a interpretação do decreto que poderia infringir o direito de liberdade de reunião. Né? As pessoas elas têm o direito é constitucionalmente garantido e tanto é que eu acho que, se não me engano, o decreto ele fala em alguns eventos políticos, religiosos, culturais nesse novo decreto, assim. Então, em alguns, se não houvesse uma questão envolvendo aspectos econômicos, não caberia não seria nem uma regulação, mas não caberia uma proibição de realização do evento. Né? A regulação em si não é problemática. O problema é quando tu utiliza a aplicação dele para proibir a realização de um evento. Né? Porque a regulação da questões é normal do município até em relação a coisa. Mas ele não pode colocar empecilhos para que os eventos se realizem. Né? Então, de certa forma, assim, o senhor considera que esse decreto, então, ele é inconstitucional? Como eu disse, o decreto não poderia dizer que o decreto como um todo é inconstitucional. Sim. Tem aspectos que, da forma que ele é aplicado, pode contrariar outras leis ou a Constituição. É exatamente nesse ponto, né? Uma questão de interpretativa. Mas o decreto como um todo, ser inconstitucional, não poderia dizer que foi editado pelo prefeito, tudo regularmente. Mas alguns pontos, da forma que ele é aplicado, ele pode ser aplicado de uma forma inconstitucional. Certo. Aqui foi citado que o ato de negar não teria sido do prefeito, teria sido da secretária. Foi citado aqui hoje. Né? A minha pergunta seria assim: a secretária ela é indicada e é subordinada ao prefeito. Se ela segue orientações dele, até porque está no decreto, e o decreto é feito e assinado pelo prefeito. Dessa forma, a responsabilidade seria dele? O senhor concorda?
É uma pergunta de valorativa, então não sei se eu poderia responder isso. Na verdade, eu posso dizer o que eu tinha no procedimento. O procedimento, eu pedi cópia integral do procedimento para saber exatamente os motivos da negativa, e no procedimento, a negativa que existia era da Secretaria de Urbanismo. Não posso dizer que houve uma interferência direta ou não do prefeito, porque eu não tenho conhecimento disso. Só a Secretaria de Urbanismo poderia responder sobre essa questão. Né? Não caberia a mim dizer que houve um ato direto do prefeito ou alguma questão nisso aí, porque não há no procedimento que foi me encaminhado apenas a negativa por parte da secretária de Urbanismo, indicando que o outro local, dizendo que não poderia ser ali, indicando outro local. Vereadora, só uma questão de ordem. A testemunha já havia falado antes que a justificativa não havia sido em cima do decreto, só para constar. Sim, a justificativa foi nesse sentido, que não, na verdade não havia uma justificativa muito clara, que eu dizia que não poderia ser no local essa primeira justificativa, mas que o município ofereceria a questão de logística, de coleta de lixo, coisa, e indicava o local do Centro de Cultura Ordovás. Mas não havia uma indicação clara dos motivos do deferimento. Não era baseado no decreto. O deferimento não dizia, de acordo com o decreto, não pode ser realizado esse local. Não utilizava o decreto como fundamentação. Pois é, isso me chamou a atenção também. Se a decisão não foi baseada num decreto, ela foi uma decisão à revelia? Ela foi, não há um fundamento legal, pelo menos explícito, no motivo do deferimento. Né? Na verdade, considera que apenas diz que não poderia ser realizado naquele local e que indicava que daria a infraestrutura necessária para que fosse realizado no Centro de Cultura Ordovás. Mas não dizia exatamente, não era muito claro. Tanto é que houve a recomendação, e depois na recomendação veio uma outra justificativa, que era a questão de que a Praça Dante estaria ocupada com a Feira do Livro e com os eventos de Natal. Então, foram as duas justificativas que existiam, as duas que, para o Ministério Público, não eram motivos para a não realização do evento local, que foi a razão que houve a ação judicial, inclusive, todo o desenrolar dos fatos. Pela sua formação, quais os implicativos de não haver uma fundamentação para uma negativa? Foi o que aconteceu, né? Acabou sendo ajuizada uma ação judicial. Sim. E o judiciário entendeu realmente que a justificativa não havia uma justificativa correta em relação a isso. Né? Toda a implicação acabou causando todos os efeitos de ter que entrar com uma ação judicial, e na ação judicial o judiciário, tanto o local quanto o Tribunal de Justiça, reconheceram que havia o direito da realização do evento e que as justificativas dadas não eram suficientes para impedir. Certo. Bem, seguindo na bênção dos freis, então. A Vossa Senhoria tem conhecimento que foi negado o uso da Praça Dante para a realização da tradicional bênção da praça, que ocorre há mais de 14 anos. O Ministério Público Federal tem conhecimento de tal negativa? Como eu falei, eu tive conhecimento primeiro pelo jornal, né, que eu fiquei sabendo pela imprensa, e depois houve uma representação de uma pessoa em relação a isso. Mas eu não conheço os fundamentos do motivo do deferimento. Na verdade, houve essa representação, daí eu não ia dar seguimento à representação sem saber se realmente haveria o interesse dos freis ainda em realizar o evento. Lá foi consultado eles, e eles disseram que não já tinham outros locais que iam realizar o evento, e então foi arquivado o procedimento. Ainda sobre essa situação, como procurador da República, o senhor entende que a não autorização de um espaço público para um tradicional evento que não usa nenhuma estrutura, então somente uma pessoa fica parada dando bênção, não é uma afronta à liberdade de expressão religiosa? Eu não conheço os fundamentos do município em relação ao indeferimento, né? Então eu não poderia dizer exatamente sobre isso. Eu não poderia afirmar ou não afirmar sem conhecer os motivos do indeferimento, né? Mas em princípio estaria abrangido pela liberdade religiosa, da mesma forma que toda manifestação de pensamento. Mas eu não conheço os motivos do indeferimento para dizer se foi correto ou não esse indeferimento. Okay. Em relação então à parada livre, Vossa Senhoria sabe dizer se é a primeira vez que o município proíbe a realização da parada livre na Rua Marquês do Herval? Não sei se é proibição o termo, mas na verdade o procedimento anterior em relação ao descontrole já foi motivado pelo fato do ano anterior não ter sido realizado
na Rua Marquês de Herval, que normalmente era realizado, se não me engano, no ano anterior foi pedido 3 locais e foi sugerido o Centro de Cultura Ordovás, e acho que eles acabaram realizando num local particular, até durante o ano 2018. E essa questão de 2018 foi um dos fatos que motivou aquela reunião para discutir o decreto, né? Então já houve essa discussão já anteriormente, um dos motivos, tanto é que eu acho que o organizador estava presente nessa reunião pública também, por conta que já havia tido alguns problemas com a aplicação do decreto anterior, e naquele caso eu acho que foi utilizado o decreto como fundamentação. Razão da proibição veio de 2018, alguma... Se não me engano, houve a questão do decreto do ano anterior. Do ano anterior houve a questão do decreto, e daí por isso que houve essa reunião para tentar verificar quando que se aplica o decreto, quando se aplica. Essa reunião pública foi nesse sentido, assim, mas eu estou falando por lembrança. Assim, sim. Não então, as medidas tomadas pelo Ministério Público desse evento foi essa reunião? Pela proibição, né? Quais as medidas teriam sido tomadas pelo Ministério Público? Em relação a de do ano 2018 foi realmente realizar a reunião para saber, porque na verdade naquela realmente, se eu não me engano, havia essa justificativa do decreto anterior que foi revogado, em relação à questão de montagem de palco e venda de alguma coisa, se eu não me engano, e foi sugerido outros locais, e na verdade foi sugerido o Ordovás, mas a própria organização tinha sugerido os locais nenhum, e teria sido indicado apenas o Centro de Cultura Ordovás na época. Em razão disso e dessa questão uma divergência de pensamento em relação à aplicação do decreto, que foi realizada aquela reunião pública para verificar algumas questões, porque se o decreto fosse aplicado a todo e qualquer evento, haveria esse tipo de problema. Vossa Senhoria, como membro do Ministério Público, fez alguma indicação, sugestão ou determinação ao prefeito municipal no sentido da realização da 19ª Parada Livre? Tal encaminhamento foi acatado pelo prefeito? Foi feita uma recomendação, né? Não é indicação nem sugestão, é recomendação. Uma recomendação ela não tem caráter coercitivo, né? O Ministério Público aponta os itens que ele considera, os fundamentos legais, que ele entende que por que deveria ser aceita a recomendação, mas não é nada obrigatório, não é uma exigência, é apenas uma recomendação, como o próprio diz, recomenda que é admitido. O município, entendendo que não é o caso de acatar a recomendação, ele apresenta seus fundamentos. Ele apresentou os fundamentos, não concordei, e acabou que a gente ingressou com a ação civil pública. Uhum. Então foi essa, não foi acatada a recomendação. Houve uma recomendação anterior, mas a recomendação é recomendação, né, como o próprio nome fala, não há uma exigência. Ou apresentar os motivos para não aceitar, né? Então ele apresentou os motivos. Não foi ele propriamente, a recomendação foi direcionada ao prefeito, mas quem apresentou os motivos foi a vice-procuradora do município, subprocuradora do município, que apresentou os motivos da não aceitação da recomendação. Então, foi a vice. Vossa senhoria sabe me dizer se o processo para autorização da 19ª Parada Livre foi baixada à Procuradoria do município para o parecer? Baixado como em sentido? Para emitir parecer? Acredito que havia um parecer da Procuradoria no processo. Isso antes ou depois da recomendação? Não entendi a questão temporal. Queria saber se foi antes ou se foi depois da recomendação. Eu tenho aqui... se foi considerado... Se nesse parecer falava de inconstitucionalidade em relação a ter a realização da Parada Livre. A realização da negação. Desculpa, vereadora, eu não entendi exatamente qual a pergunta é se para a autorização da Parada Livre foi baixada para a Procuradoria do Município para fazer parecer. Sim, havia um parecer no processo havia um parecer da Procuradoria. E o parecer era? O parecer era pela negativa de realização do evento no local que foi requisitado. Foi solicitado, né? Sem requisitado. Vossa Senhoria poderia me informar, sabe se houve um parecer de um procurador do município que tenha sido retirado do processo administrativo e substituído pelo atual parecer da Procuradoria do município? Sim, na verdade, foi citado até na ação civil pública, né, existe essa questão que havia um parecer, porque, na verdade, foi entregue
uma cópia para mim do procedimento anteriormente, e depois eu pedi uma cópia integral do procedimento. E num deles tinha um parecer de um procurador, que, na verdade, já tinha feito algumas ressalvas em relação ao decreto em si, e depois do procedimento foi encaminhado, só tinha o parecer da Procuradora-Geral. Então, houve um parecer anterior e depois um novo parecer. Houve o parecer anterior da Procuradoria, mas não tinha uma decisão final ainda no procedimento. Mas havia um processo que foi encaminhado com um parecer diferente do encaminhado posteriormente com o parecer da Procuradora-Geral. Uhum. O senhor poderia informar se a proibição na realização da 19ª Parada Livre foi motivada? Motivada em que sentido? Juridicamente? Na verdade, motivadas havia um motivo, mas não era um motivo que estava fundamentado em algum decreto, pelo menos. Aquela justificativa do primeira não havia uma fundamentação específica de descumprimento do decreto, como eu tinha afirmado antes. Não havia uma justificativa específica em relação a não pode, porque o decreto diz que não pode, que não cumpre os itens do decreto. Não havia esse motivo explícito na negativa. Certo. O senhor entende que, ao não adotar das medidas contidas na recomendação na recomendação do Ministério Público, por parte da administração, agiu o prefeito dentro da sua faculdade? Sim, a recomendação é a recomendação. Ele pode acatar ou não acatar. E não acatando, ele teria que fazer os esclarecimentos. Né? Seria importante fazer os esclarecimentos. E foi feito os esclarecimentos e ele não acatou. O não acatamento não é nenhum tipo de problema. É apenas uma divergência em relação ao posicionamento do MPF e o posicionamento que o município adota. Ok. Tanto é que essa divergência depois foi levada ao judiciário. Né? Ao fazer a recomendação, o senhor observou todo o contexto para a realização da 19ª Parada Livre, por exemplo, efetivo da guarda a ser disponibilizado, fechamento de via, mudança na reta, na reta para o deslocamento de veículos? Isso aí, o município já tinha ofertado isso quando ofereceu a questão do Ordovás. Né? Então, se foi ofertado para um local diferente, não haveria motivos para não ser oferecido para outros locais que fosse realizado o evento. Né? Então, na negativa em relação à realização na Marquês de Herval, o município já tinha dito que estaria à disposição a questão de coleta de lixo, guarda, apresentação do trânsito, todas as questões típicas de uma manifestação. Então, na verdade, já havia a disponibilidade do município em relação a esses serviços. Uhum. O Ministério Público Federal ajuizou alguma ação contra o município para a realização da 19ª Parada Livre? Sim, conjuntamente com o Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal e Estadual. O prefeito acatou as determinações ou ingressou com recurso? Eu não sei acatar a recomendação, né? Na verdade era uma decisão judicial, mas isso é normal do processo. Né? Normalmente a parte que não ganha, ela recorre. Né? Então isso é típico ele recorreu. Típico do processo, recorreu. Então ele não... Houve uma liminar primeira, houve o recurso no prazo legal, antes da parada, e o tribunal confirmou a decisão, então, mantendo a liminar para que o município realizasse o evento, aliás, desse o suporte à realização do evento, e até onde eu sei foi dado. Né? Vossa Senhoria entende como correta ou incorreta, ou até mesmo legal ou ilegal, a atitude do prefeito em vedar a realização de eventos como a bênção de Natal e a própria Parada Livre? Eu não sei se é opinião pessoal ou não, mas o pessoal não como procurador. Não seria, mas como procurador, em relação à bênção, não entrei em maiores detalhes de análise. Né? E em relação à Parada Livre, tanto que eu não concordei com a decisão do município, que foi proposta a ação civil pública. Né? Então, na verdade, mas em relação à bênção, eu não poderia, eu não cheguei a analisar o processo administrativo que indeferiu, não sei os motivos que foi o indeferimento. Né? Então, só sei pela imprensa as informações em relação a isso. Embora tivesse procedimento, não foi dado andamento exatamente porque já tinha havido a manifestação dos freios que já iam realizar em outro local o evento e não tinham interesse em realizar na praça. Ok. Aqui, a saúde, acho que algumas perguntas já foram feitas. O senhor tem conhecimento, então, que tem mais 2 denúncias, né, que tratam de possíveis irregularidades na licitação.
E o possível, então, e o desprezo com o Conselho Municipal da Saúde. Tem conhecimento que houve mais essas duas denúncias? A das denúncias, sim. Sim. Vossa Senhoria assinou, junto ao prefeito, um TAC, no sentido do prefeito assumir o compromisso de entregar à população os serviços de saúde. Isso foi já abordado, né? Sim. Ok. Vossa Senhoria participou de alguma reunião com o Conselho Municipal da Saúde para tratar da UPA Central, o antigo postão? Para tratar da UPA Central, não. Não. Eu não participei, pelo menos. Tem conhecimento se o Conselho Municipal da Saúde assinou ou ratificou o TAC? Não era parte do TAC, né? Então não havia necessidade nem de assinar nem de ratificar o TAC. Mas ele foi comunicado, quando foi assinado o TAC, foi encaminhado cópia para o Conselho Municipal de Saúde. Ah, sim. Sobre os TACs, Vossa Senhoria tem alguma colocação a fazer? Não, na verdade, acho que todas as informações que eu passei já foi em relação às perguntas da procuradora do prefeito, em relação de como foi realizado, né? Foi realizado exclusivamente para manter o atendimento à população em caso de urgência e emergência, porque naquele momento ela estaria perdendo o seu ponto de referência. Então, tinha que criar toda uma estrutura e toda uma questão de informação para que não houvesse nenhum prejuízo à população do município. Ok. Doutor Fabiano, mais alguma colocação, algum questionamento em relação aos questionamentos feitos? Alguma coisa que o senhor acha importante colocar? Eu acredito que não. Fico à disposição de vocês se precisar de alguma complementação, mas eu acho que, em relação a esses pontos, até que foram perguntados, eu acho que era essas as colocações que eu tinha que fazer. Ok. Obrigado, vereadora. E, por parte da senhora procuradora, alguma pergunta novamente? Não, me sinto contemplada com as respostas do doutor Fabiano. Muito obrigada. Nesse momento, suspendemos a presente audiência para procedermos à lavratura da ata, que será assinada por todos os presentes. Solicito aos presentes que aguardem a lavratura da ata. Está suspensa momentaneamente a sessão. Reabrimos novamente a sessão para finalizarmos. Eu queria fazer uma pergunta à nossa procuradora, né? Diante da recomendação dos horários do senhor prefeito, se a senhora tem alguma data que o senhor prefeito gostaria de manifestar, assim, vim aqui dar a sua declaração aqui. Sim, nós, como o prefeito está retornando somente amanhã de Brasília, por óbvio não será na data de amanhã, eu estarei conversando com ele hoje à tarde, e amanhã a gente vai protocolar o ofício informando a data. Então tá. Tá certo? Obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Com a lavratura da ata, declaro encerrada a presente oitiva. Muito obrigado pela presença de todos, obrigado a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Muito obrigado aí.